elucidou um bárbaro crime contextualizado de uma mensagem que teria recebido a família dessa vítima, de que sua filha, uma jovem de 28 anos, teria sido sequestrada e que estariam sendo exigido um valor para a devolução com vida dessa moça, uma jovem de 28 anos. A Polícia Civil, ao tomar conhecimento dessa informação na manhã de quinta-feira, por volta de 8 horas da manhã, iniciou as suas diligências através da Delegacia de Antissequestro e da Coordenadoria de Recursos Especiais, com um apoio imprescindível, repito, e gostaria de firmar bem, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Começou, então, um grande levantamento de inteligência para tentar localizar esse suposto sequestrador. No decorrer das investigações, a Polícia Civil do Estado do Ceará, através da Coordenadoria de Recursos Especiais e da Delegacia de Antissequestro, conseguiu localizar o namorado ou o companheiro dessa pessoa, um motorista de aplicativo de Uber, que, com o decorrer das investigações, foi constatado que o mesmo teria praticado um homicídio contra essa jovem. Homicídio este que, no primeiro levantamento, indica que a motivação teria sido porque a jovem estaria gestante e que ele seria o pai dessa criança. O modus operandi foi bastante articulado, premeditado e cruel. Ele marcou um encontro com essa jovem. Desse encontro, ele foi a um determinado local, manteve relações sexuais com essa jovem. Depois dessa relação sexual, houve uma discussão dentro do próprio veículo desse motorista de aplicativo, tendo ele a matado por asfixia mecânica, ou seja, estrangulamento. Colocou a jovem enrolada em um tapete que estava no interior do carro, mais precisamente no banco traseiro, e daí por diante ele passou ao planejamento estruturado que já havia sido feito para dar fim a esse corpo. Nesse meio termo, ele parou num posto de gasolina, adquiriu combustível em um galão e prosseguiu a sua viagem, andando cerca de 50 quilômetros, dispensando essa jovem em um barranco próximo à estrada e ateando fogo nessa jovem. Tá? É bom que se diga que, na quarta-feira, o CIOPS, ele registrou uma ocorrência de achado de cadáver. Achado de cadáver esse, exatamente, que era a moça que tinha sido sequestrada. Porém, a família só noticiou à Polícia Civil no dia seguinte, porque não sabia o que tinha acontecido. Esse achado de cadáver não identificava ninguém, era um corpo carbonizado, não tinha como saber, e a família só veio tomar pé da situação, da ausência dessa moça no dia seguinte, que foi exatamente na quinta-feira, quando noticiou a Polícia Civil por volta de 8 horas. É importante dizer que o trabalho foi feito com bastante rapidez e excelência, tendo em vista que esse bárbaro crime foi elucidado em menos de 12 horas da notícia que foi dada à Polícia Civil. 6 horas. Basicamente, menos de 6 horas, Porque até meio-dia já tinha sido tudo elucidado, E aí isso só foi possível porque o alto grau de profissionalismo da Divisão de Antissequestro, a expertise operacional da Coordenadoria de Recursos Especiais, com seus inspetores, e o apoio imprescindível da inteligência da Polícia Civil, fazendo toda essa inteligência cibernética. Por que foi importante o apoio da inteligência? Porque esse assassino
Tão logo ele dispensou o corpo dessa vítima, ele utilizou o telefone celular dela, sem o chip dela, com outro chip, né? E passou a exigir um valor à família, se passando como membro de organização criminosa, que essa moça estaria sequestrada e precisaria de uma quantia em dinheiro para exatamente devolvê-la com vida. E foi a partir daí, desse trabalho de inteligência cibernética, né, de rastreamento desses equipamentos, que foi possível chegar até o autor do crime. Tá? Então, foi um trabalho de excelência, repito, e que a Polícia Civil novamente dá uma resposta à sociedade de um crime muito bárbaro. Bom, a gente presume, se a família... porque assim, por volta de 21 horas da quarta, né? Por volta de 21 horas da quarta-feira. Como eu disse, o corpo ele foi encontrado na quarta-feira ainda com machado de cadáver. Uma ligação da delegacia do 8º Distrito Policial, onde eles davam conta que tinha uma família lá informando que uma jovem teria desaparecido e o pai teria recebido uma mensagem via WhatsApp, aplicativo de mensagem, que uma suposta organização criminosa estaria pedindo determinado valor em dinheiro para libertar essa jovem. E acompanhado de um texto grande, com palavras, vamos dizer assim, compatíveis com a linguagem de organização criminosa. Só que aquela mensagem, ela fugia do padrão das extorsões mediante sequestro que nós temos já conhecimento. Então, imediatamente, acionamos também, a gente solicitou que a família fosse encaminhada para a divisão de sequestro, e lá começou toda a investigação, que culminou com a prisão desse cidadão. Como bem salientado pelo doutor Ratacasso, nosso delegado-geral, pelo doutor Pastor, assim que a família nos procurou na divisão de sequestro, nós começamos a coletar algumas informações que foram cruciais para o esclarecimento desse crime. Desde o primeiro momento, a divisão de sequestro, ela adotou todo o protocolo utilizado numa investigação de extorsão mediante sequestro, mas havia grandes indícios de que aquele crime, na realidade, não teria ocorrido daquela maneira descrita naquela mensagem repassada à família. As investigações partiram de uma informação repassada pela família, em que o autuado em flagrante, Vando Cordeiro de Vasconcelos, de 35 anos, ele mantinha um relacionamento amoroso esporádico com a vítima, Efigênia Maria Santana Soares, de 28 anos. Esse relacionamento esporádico com essa vítima, aparentemente, segundo informações repassadas pelos parentes, teria gerado uma gravidez na moça. Como o doutor Ratacasso bem salientou, a divisão de sequestro, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e a participação ativa e fundamental do Departamento de Inteligência da Polícia, junto com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, passou a trabalhar de forma integrada no campo e na análise de inteligência. Identificamos o veículo utilizado pelo Vando, pelo autuado, partimos em campo para tentar localizar o paradeiro desse rapaz, logrando êxito encontrá-lo na BR-116, na proximidade do município de Pacajus. Tão logo ele foi abordado pela nossa equipe, ele imediatamente tentou criar uma versão, dizendo que havia participado, junto com a vítima, de uma simulação de extorsão mediante sequestro, onde, de acordo com a versão inicialmente apresentada por ele, a vítima teria arquitetado, junto com o suposto indivíduo, inventar o seu sequestro para poder angariar fundos, verbas, dinheiro do pai. Indagado a ele onde é que ele tinha deixado ela, ele teria dito que teria deixado ela numa residência no bairro Planalto Aitociano. As equipes se deslocaram até aquela região,
tentamos localizar esse imóvel, mas na realidade foi identificado que era uma versão falsa apresentada por ele. Quando nós questionamos ele se ele estava com ela à noite, ele disse que não. E aí, a partir dessas contradições apontadas pelas informações repassadas pelo preso, junto com as informações levantadas pelas equipes de investigação e pelo Departamento de Inteligência Policial, foi possível confrontá-lo, demonstrando que ele estava mentindo. Foi aí que, ao indagarmos a ele se ele havia matado a Efigênia, ele acabou confessando o homicídio e nos levou até o local em que ele teria deixado o corpo. Eu quero aqui ressaltar que, nesse ponto, o criminoso, o Vando Cordeiro, demonstrou extremamente frieza e planejamento no crime. Nós conseguimos, juntando todas as informações iniciais da investigação, demonstrar que ele marcou com ela, por volta das 16 horas do dia 13, saiu com ela para passear de carro, pararam no bairro José Walter, começaram a namorar dentro do veículo, tiveram relações sexuais dentro do veículo, segundo o depoimento dele, informal, e aí iniciou-se uma discussão em razão da gravidez dela, da suposta gravidez dela, em que ele sabia, mas ele a todo momento nega que o filho seja dele. Mas durante essa discussão, ele pratica o homicídio, asfixia a vítima. Ele já estava no interior do veículo de posse de um tapete residencial, algo que é extremamente incomum, principalmente para o motorista de aplicativo, em que transporta a população aí pela região de Fortaleza. Teria jogado esse tapete para cobrir o corpo no banco traseiro do seu veículo, saiu desse local onde ele praticou o homicídio, no mesmo bairro José Walter, foi até o posto de combustível, comprou, abasteceu lá 5 litros de gasolina, colocando num galão, no porta-malas do seu veículo, dirigiu por aproximadamente 50 quilômetros até as proximidades do município de Chorozinho, onde retirou o corpo do carro, colocou junto ao acostamento, próximo a Matagal, e ateou fogo no corpo. Qual a finalidade dele ter ateado fogo? Justamente para destruir o cadáver e ocultar todos os vestígios do crime. Segundo ele repassou para a equipe que estava no local e aos delegados presentes, ele teria dito que, para desvencilhar qualquer possibilidade de identificação da sua pessoa, ele simulou, através dessa mensagem que ele passou do celular da própria vítima para o pai dela, se passando por um integrante de uma facção criminosa, e que ela teria sido sequestrada porque estava namorando um integrante de uma facção rival, e exigindo uma determinada quantia para liberá-la. Na realidade, está demonstrado na investigação que em nenhum momento se tratou de extorsão mediante sequestro. Não houve sequestro. Tá? A divisão de sequestro entrou nessa investigação em razão da suspeita inicial apresentada pela família. E aí nós adotamos todo o protocolo para esse tipo de investigação. Com a confissão dele e as provas colhidas neste primeiro momento, o Vando Cordeiro do Vasconcelos foi autuado por homicídio com 4 qualificadoras. Motivo torpe, justamente pela situação de gravidez da vítima, suposta gravidez. Nós estamos aguardando aqui a confirmação, através de familiares ficaram de trazer o exame de gravidez e também, eventualmente, alguns laudos. A asfixia como meio utilizado para a prática do homicídio, foi a segunda qualificadora. O fato dele ter atraído, ter criado todo um enredo amoroso e ter tido relações sexuais com ela, demonstram a frieza dele para tornar totalmente impossível qualquer reação por parte da vítima. Tanto é que não foi verificado, nem pelos policiais e nem através do exame, do laudo de exame de corpo de delito lá de cautela, qualquer marca de vestígio
de lesões de autodefesa por parte da vítima. E nós não temos essa informação. Nós não temos essa informação. Tá? Ela era universitária, trabalhava, estagiava, uma pessoa extremamente pacata, segundo as informações repassadas pelos familiares. E aí não havia sinal de nenhuma lesão de autodefesa. E a partir desse momento, quando ele pratica esse crime, ele tem a frieza de passar no posto de combustível, pegar gasolina, andar 50 quilômetros e se desvencilhar do corpo. Então, em nenhum momento ele demonstrou qualquer arrependimento ou emoção pela prática do crime. Então, assim, a Polícia Civil, ela se sente consternada, todos os policiais, toda a equipe que participou da investigação, está consternado pelo desfecho triste e feliz de não podermos ter localizado a vítima viva, mas ele já praticou o crime desde o início com a intenção de matá-la, certo? Então, a gente, pelo menos o trabalho de polícia judiciária foi concretizado, como o nosso delegado-geral bem ressaltou, de forma rápida, efetiva, e o responsável, o autor desse crime, foi preso e está entregue à disposição da Justiça. Perdão, é que eu acabei, com a pergunta eu acabei esquecendo, mas muito obrigado por ter lembrado. A primeira qualificadora foi o motivo torpe, né, que é justamente a suposta situação de gravidez dela, a utilização do meio mecânico para matá-la, que faz asfixia, a impossibilidade, terceira qualificadora, impossibilidade de resistência da vítima, e a quarta qualificadora, do artigo 121, parágrafo 2º, que é justamente o crime de feminicídio, a qualificadora do feminicídio, do crime ter sido praticado em razão da condição de mulher e do estado dela, certo? Em razão da relação amorosa entre eles. Além do crime de homicídio, ele também foi autuado em flagrante pelo artigo 211 do Código Penal, que é destruição ou ocultação de cadáver.